O fim de ano é um período que oferece sentimentos mistos, né? Ao mesmo tempo em que ficamos felizes por entrar em uma nova fase de nossas vidas, também podemos sentir uma grande melancolia, decorrente de traumas passados ou até mesmo do estresse, né? Que datas como o Natal ou Ano Novo muitas vezes proporcionam. Você já ouviu algumas pessoas dizerem mais ou menos assim: Vanusa, eu fico tão triste quando chega o Natal. É uma época que me dá uma tristeza profunda. Eu não tenho vontade de ficar perto das pessoas. No Ano Novo também, eu sinto aquele sentimento assim de que se eu pudesse eu me trancava no meu mundo. Algo precisa ser resolvido. Algo precisa ser resolvido. Assim como tem pessoas que dizem assim, quando chega o Natal, não quero que ninguém me dê presente. Não quero que ninguém fale comigo. Se eu pudesse ficar trancada dentro do quarto. Gente, algo tem que ser transformado. E aí, assim, a gente tenta lhe ajudar e por isso que a gente trouxe aqui a psicóloga Rosângela Parga para a gente aprender um pouco a lidar melhor com as nossas emoções. Não é isso, Rosângela? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Vanusa. Sim, exatamente. Lidar com as emoções nesse período de festas de final de ano é, para algumas pessoas, algo muito difícil e bastante complicado. Por quê? Porque isso rememora o final do ano. Ele nos traz aquela ideia de completude, de finalização de um ciclo, de recomeçar o ano, de fazer novos projetos e nem sempre, principalmente nesse período de pandemia onde nós literalmente paramos a vida de uma certa forma, as pessoas conseguiram concretizar os seus planos, tirar os planos do papel, realizar as tarefas que gostaria de ter realizado durante o ano, em função de diversas questões, mas dá nesses indivíduos a sensação de incompletude, a sensação de que faltou alguma coisa. Então, a negação para esse contato faz com que esses indivíduos, às vezes, se retraiam, se coloquem no mundinho deles, não queiram muito contato, não queiram rememorar situações onde eles prometeram e não cumpriram suas metas. Então existe também um sistema de autocobrança muito grande, até da sociedade, né? Eu lembro que tem uma música natalina que é bastante, que evoca nas pessoas um sentimento, às vezes, de completude, mas para outras um sentimento de fracasso, de que não concluiu os planos, os projetos, as coisas que gostaria de ter feito. Vai entrar um novo ano sem ter feito o que queria, ou medo antecipado do ano que está por vir. Exatamente. Então, assim, algumas pessoas trabalham isso de uma maneira muito difícil. Elas colocam isso como um projeto inalcançável. Então, isso gera muita angústia. Tipo, eu conquistei ou não conquistei, o ano vai chegar, final do ano tá todo mundo muito feliz e eu aqui muito triste. Isso. Então, assim, normalmente essas pessoas têm um olhar muito negativo sobre si mesmas e hipervalorizam as vitórias das outras pessoas. Então, ele sempre, às vezes, se coloca nessa situação de, nossa, todo mundo conseguiu fazer o que planejou e eu não. E será que conseguiu? Exatamente. A gente tem aquela mania, né, de achar que o jardim do vizinho é mais verdinho mais que o verdinho nosso. Que o nosso, exatamente. Então, é importante a gente trabalhar essas questões de uma maneira realista. O que eu pude fazer com o que eu tinha naquele momento. Inclusive, existe até uma frase que diz assim, olha, eu fiz o que pude, eu fiz o que pude, eu fiz o que deu para fazer. Então, assim, a gente não precisa entrar nesse processo de autocobrança tão severo e também a gente não precisa também maximizar as vitórias, as conquistas das outras pessoas em detrimento das nossas. Até porque a gente deixa... Podemos dizer que as pessoas deixam de viver grandes momentos, grandes vitórias, deixando de se valorizar e valorizar muito o outro. Exatamente. Eu costumo falar que as pessoas precisam aprender a valorizar seus pequenos feitos e não esperar o grande feito para ser feliz. Não, eu vou ser feliz quando eu fizer isso, quando eu conseguir isso. Por exemplo, eu só vou ser feliz quando eu conseguir a minha casa própria. Mas hoje você mora de aluguel, mas você consegue pagar seu aluguel, suas contas estão em dia. Isso é um motivo de felicidade. Então você precisa comemorar isso também. São suas pequenas vitórias que constituem a sua vida. E não apenas parar a vida e esperar uma grande vitória para que se sinta realizado, né? Rosângela, quando você fala de pessoas que se preocupam muito com o futuro delas, mas
elas não estão trabalhando esse futuro, talvez, quando elas estão se autodesvalorizando no agora? Exatamente, Vanusa. O que costuma acontecer? As pessoas projetam, elas Certo. projetam um futuro X. E aí elas esperam que isso aconteça, porém, qual é a motivação que ela tem no dia de hoje, no presente, para ela alcançar aquela meta? Na grande maioria das vezes, em algumas situações, as pessoas não buscam essa meta no dia de hoje. Né? Elas continuam morando no futuro. E aí elas passam pelo dia de hoje sem vivenciar esse dia, sem comemorar suas vitórias diárias, sem comemorar suas pequenas conquistas do dia a dia, sempre esperando uma grande conquista que vai acontecer no futuro. Só que para que essa conquista aconteça, é necessário que no hoje você esteja produzindo mecanismos para conquistar o seu plano futuro. E as pessoas, às vezes, elas se perdem nesse projeto e acabam vivenciando o projeto futuro sem existir no presente, sem praticar, sem correr atrás, sem encontrar saídas para alcançar a sua meta. E aí, quando chega o final do ano, é exatamente esse período onde as pessoas olham para trás, tem normalmente esse momento de retrospectiva, porque existe retrospectiva na sociedade como um todo, né? Nos programas de TV, nas rádios, nas emissoras, as pessoas chegam no final do ano e costumam, nas reuniões fraternas de final de ano, o que você fez? O que você já fez esse ano? Então, as pessoas se sentem muito pressionadas. Elas se sentem muito pressionadas a produzirem uma conquista que, na realidade, elas não tiveram como produzir efetivamente. É mais uma satisfação para o outro do que para si mesmo. Para si mesmo. Então, como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, tá chegando o Natal, tá chegando o Ano Novo. Você acha que a pessoa tem que primeiro trabalhar as suas verdades? Sim, o autoconhecimento é extremamente importante nesse momento, porque ele vai fazer com que você se perceba durante a sua existência, a sua vida, né? lhe dê segurança para você dizer, olha, eu fiz o que deu para fazer com as ferramentas e as possibilidades que eu tinha nesse momento, então eu preciso comemorar isso também e não ficar vivendo em função do olhar da sociedade. Às vezes a gente vê as pessoas dizerem assim, nossa, eu tenho muito medo de frustrar as expectativas dos outros. Isso é uma grande falha do ser humano, né? Eu costumo dizer que as expectativas dos outros para conosco é do outro. Não tem nada a ver com isso. Às vezes eu nem sei quais são essas expectativas. Então é importante que a gente entenda que nós precisamos viver dentro dos nossos projetos, do que eu quero para mim, do que você quer para você, e não do que terceiros especulam a respeito da sua existência. Porque é uma luta inglória. Você nunca vai conseguir suprir todas as expectativas dos outros. Por isso que é bom a pessoa estar bem com ela. Isso. Estar preparada para receber um Natal e um Ano Novo bem. Exatamente. É importante que a gente olhe para essas datas. Também não precisa é construído no imaginário popular tanto, né? essa necessidade de estar feliz, esfuziante no Natal. Às vezes as pessoas não estão felizes, elas têm um momento onde você rememora também as suas perdas, principalmente nesse período de pandemia onde se perdeu muitos entes queridos, muitos amigos. Então é normal se sentir uma certa tristeza, uma certa melancolia nesse momento. E as pessoas precisam parar de se cobrar por essa extrema felicidade, né? Porque nem todo mundo está com esse espírito de comemorar. No final do ano também a gente percebe que muitas pessoas passam do seu limite na hora das compras, na hora de dar satisfação para o outro, do presente que vai ter que dar para o outro. Então, assim, para você estar de bem com a sua vida, primeiro é você se aceitar com seus problemas, com o que você mesmo disse, né, Rosângela? Com o que pode fazer, com o que dá para fazer e conquistar pessoas verdadeiras também para perto de si, né? Exatamente. No final do ano acontece muito essa compulsão por gastos, como se você precisasse compensar o outro pela sua presença, pela companhia durante esse ano e também como se você precisasse justificar o seu sucesso através de gastos, de presentes muito caros,
de onerar o seu orçamento. E aí, depois, isso te gera uma outra angústia, frustração, né? porque você vai passar o ano correndo atrás de pagar aqueles gastos, né? Então, a gente precisa trazer mesmo para perto de nós pessoas que estejam felizes com nossas pequenas conquistas também, não apenas com as grandes. Então, para a gente terminar esse bate-papo da gente aqui, quais seriam as dicas que as pessoas precisariam ter para pelo menos tentar trabalhar um final de ano, Natal e Ano Novo, começando bem aquela vida que ela tanto quer para 2021, porque a mudança não está no ano, né? Isso, a mudança está em você. E aí você pode mudar em qualquer época do ano. Não precisa esperar o ano virar para você começar um projeto novo. Você pode começá-lo agora. Dentro das suas capacidades, das suas expectativas, das suas possibilidades, é importante que você se autoconheça e tente viver o seu ano a partir das suas expectativas, de fazer as pazes com você mesmo e também entender das suas limitações, porque às vezes tem algumas coisas que precisam, que você sabe que aquilo vai estourar o seu orçamento, que aquilo vai lhe trazer mais sofrimento posteriormente. Então, aprender a não entrar em contato com a expectativa do outro e sim com as suas. Muito bom. Rosângela, foi muito gostoso bater esse papo aqui com você. Eu acho que quem está assistindo o nosso programa agora entendeu mais ou menos como é que tem que ser esse Natal, como é que tem que ser esse Ano Novo. Valorize a sua vida, se valorize, se ame mais, para que você possa fazer com que todo esse universo conspire a seu favor, né? Exatamente. É olhar para si mesmo e, a partir desse olhar benevolente para consigo mesmo, olhar para a sua vida de forma efetiva. Muito bom. Agora, Rosângela, o seu Instagram, para quem quiser entrar. Bom, meu Instagram é psi_rosângela_parga, né? E eu estou à disposição. Alguém que queira tirar alguma dúvida, fique à vontade. Pois é, gente. Quando vocês sentirem a dificuldade de se encontrar, a dificuldade dos seus pensamentos realmente se encontrarem com o que você acha que é importante para a sua vida, principalmente para o seu dia a dia, procure uma psicóloga. Eu, particularmente, indico um profissional que possa lhe ajudar a colocar tudo que você deseja para o teu futuro agora de uma forma organizada. Eu acho que se todo ser humano tivesse, primeiro Deus, e um psicólogo para orientar em algumas situações da vida, eu acho que seria bem melhor. Com certeza. Muito obrigada, tá, Rosângela? Eu que agradeço.